Um grupo de brasileiros viveu momentos de tensão ao não conseguir atravessar a fronteira da Venezuela. Eles estavam em uma expedição no Monte Roraima, quando o país resolveu fechar a entrada e a saída de estrangeiros. A expedição pelo Monte Roraima era o sonho desses 11 brasileiros e foi realizada com sucesso no dia 12 de março. Vou embora pra casa, deu tudo certo, sucesso! Eu também tenho. Mas depois de concluir a missão, o grupo teve de enfrentar mais um desafio: atravessar a fronteira entre Brasil e Venezuela, fechada como forma de prevenção à pandemia do novo coronavírus. Fronteiras fechadas. A gente está voltando porque somos brasileiros. Késia, a líder da expedição, conversou com o Jornal da Justiça sobre as dificuldades que ela e os companheiros enfrentaram para retornar ao Brasil em segurança. Tava uma tensão muito grande, até porque lá na fronteira da Venezuela ficam várias pessoas e assim, é muito movimentado. E pra gente, no dia, até nos foi informado que nem comida estava passando. Só para vocês terem uma ideia, no mesmo dia a gasolina já estava R$15 o litro, o pacote de ovo estava R$30. Então, assim, já tem a crise atual em que a Venezuela se encontra. E aí, assim, ficou um caos. O grupo voltou para casa no último dia 20. Todos cumprem agora o período de quarentena. Desde que chegamos, estamos todos em isolamento domiciliar. As meninas, inclusive, não encontraram os filhos. E, assim, é bem complicada essa situação. Eu fui instruída pelo Corpo de Bombeiros, já conversei com a nossa central de saúde e, realmente, a recomendação é para ficar em casa. O advogado Roberto Cidade, especialista em direito internacional, explica que os governos do Brasil e de outros países não são obrigados a garantir a travessia de cidadãos brasileiros pelas fronteiras. Não existe uma forma obrigatória para que o governo brasileiro assim proceda e muito menos para que o governo local onde se encontra esse brasileiro facilite essa locomoção diante das regras que foram ditadas por eles diante dessa pandemia, né? Então, sim, existem maiores dificuldades para que esses brasileiros procurem auxílio do governo. O advogado Roberto Cidade explicou ainda que, apesar de não haver uma obrigação legal, o governo tem atuado para ajudar os brasileiros que estão fora a voltar para casa. Essa ajuda normalmente é feita pelas representações consulares. O problema é que muitas estão trabalhando de forma precária por causa do isolamento. Vimos exemplos de que houve a repatriação de pessoas que estavam na China, várias pessoas que estavam em Portugal. Existem vários outros casos em que o governo brasileiro atua para que possa promover o auxílio necessário a esses brasileiros. Em primeiro lugar, as pessoas que estão tentando voltar têm que tentar entrar em contato com essas representações consulares. Primeiro, para saber se eles podem se dirigir diretamente a essa representação consular ou se existe a necessidade de haver uma marcação de horário para isso. Por quê? Muitas dessas representações que não estão funcionando funcionam em caráter de emergência, né? Então, muito provavelmente existe a necessidade do cidadão brasileiro comprovar a sua emergência de regresso e se dirigir à representação consular. Caso você, brasileiro, não esteja em algum local onde exista representação consular, minha recomendação é vá ao site do Itamaraty e veja os meios que eles têm de auxiliar, seja por meio da sede aqui no Brasil ou então qual será a forma que eles indicam para que você, brasileiro, em situação difícil diante dessa pandemia, precise buscar. Se é obrigatoriamente ir a representação consular, enfim, ou se vai existir um diálogo direto com o Itamaraty aqui no Brasil.